olhando mais os aspectos dessas alianças, que vão ganhando aspectos novos, porque os irmãos sabem que a revelação de Deus, ela é progressiva, ou seja, ela vai vindo pouco a pouco, cada vez mais, durante a continuidade da história, da redenção, da salvação, e a própria salvação também, as salvações que acontecem no Antigo Testamento, ou os resgates que acontecem do povo de Deus, não deixam de ser também indícios da grande salvação que haverá em Jesus Cristo. Elas nos conduzem também à salvação em Cristo Jesus. Então a progressão ela é tanto na revelação como também na obra de salvação para se tornar perfeita, nos conduzindo assim à pessoa de Jesus Cristo. Aqui em Gênesis 17, nós temos a aliança que Deus faz com Abraão, e nós vamos ver detalhes dessa aliança da graça aqui feita com Abraão. Veja aí capítulo 17, de Gênesis. É quando ele vai mudar o nome de Abraão, vai mudar o nome de Sara, né? Na verdade era Abrão, passa a ser Abraão, e Sarai passa a ser Sara. Capítulo 17 de Gênesis, verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações, e Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas ou de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo. Veja, ele estava com 99 anos. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Vejam, reis procederão de ti. Nós temos pelo menos Davi e Jesus Cristo. Em Davi nós temos um cumprimento em parte dessa profecia, e na vida de outros reis, e na pessoa de Jesus nós temos o cumprimento pleno dessa profecia, de que o reino seria eterno. Isso vai ser revelado com Davi, em 2 Crônicas capítulo 7, a gente vê isso depois. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência. Veja, a aliança ela se perpetua, ela continua, ela passa de Abraão para a sua descendência. Agora, quem é a descendência de Abraão? São os descendentes de sangue, nacionais, ou são os descendentes da fé? Nós vamos ver isso em Gálatas, da fé. Veja, Deus está dizendo: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Observe que o propósito da aliança é esse. O propósito da aliança é justamente Deus ser o Deus desse povo e esse povo ser o povo desse Deus. Esse é o propósito da aliança. Se pudéssemos resumir o que significa a aliança em uma frase, seria essa: Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Isso é desde o começo, e se encerra o Apocalipse com o cumprimento dessa promessa. A realização dele ser o nosso Deus e de nós sermos o seu povo. Ele vai tabernacular conosco, ele vai estar conosco plenamente, com a sua presença gloriosa, e nós estaremos na sua presença eternamente. Veja, essa é a função de toda a redenção. A redenção ela vem para fazer Deus o nosso Deus e nós o seu povo. A salvação é isso. O resumo da salvação é ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Então Deus está dizendo aqui a Abraão, e não somente para ele, mas para a sua descendência, que no decurso das gerações, ele será o Deus desse povo, e esse povo será o seu povo. Verso 8, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Entra a questão natural aqui, né? E nós vimos isso mais na aliança com Noé, que também as bênçãos espirituais são as principais na aliança da graça, mas isso também envolve bênçãos naturais, que é uma característica mais comum da aliança com Noé. Vocês lembram disso? Do sinal com o arco-íris, de que Deus não iria mais derramar juízo com água, de que os animais estariam debaixo da nossa autoridade. Lembram que nós falamos isso a semana passada? Pois bem,
dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e mais uma vez ele afirma, e serei o seu Deus. Agora vamos para 2 Crônicas. Vamos ler só uns textos relacionados para a gente entrar na nossa lição. Vamos ver que essa aliança da graça, em que Deus promete dar povos, dar reis a Abraão, ou da descendência de Abraão, ele vai repetir a Davi. 2 Samuel capítulo 7. Segundo livro de Samuel, nós temos o costume de dizer segunda, né? 2 Samuel, mas é segundo. Não é uma epístola, não é uma carta, é um livro. Segundo livro de Samuel. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Observe aí que tem como tema a aliança do Senhor com quem? Com Davi. Nós não vamos ler todo esse texto, porque ele é grande, mas nós vamos ler a partir do verso 12. Davi aqui vai orar a Deus, vai dizer a Deus que ele tem um desejo de construir uma casa para o Senhor, e Deus vai dizer que é ele quem vai construir uma casa para Davi, para a descendência de Davi. Então, aqui, veja verso 12, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, Deus está falando a Davi, ó, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E agora? Ele está falando de quem aqui, em princípio? De Salomão. Só que essa profecia, ela se cumpre apenas em parte em Salomão. Porque o reino de Salomão não é um reino que é estabelecido para sempre. Vai ser em Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus é chamado o filho de quem? O filho de Davi. E vocês vão ver que os evangelhos, eles fazem questão de mostrar isso através das genealogias. Às vezes a gente não sabe o porquê. Mas por que essa genealogia está aqui? Porque o autor, ele quer fazer essa relação de que o rei que procede de Davi e que tem um reino eterno não é Salomão. A profecia que se cumpre em princípio em Salomão, mas ela se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. Mas observe que Deus já tinha falado a Abraão, que dele viria nações e viria reis. E que ele estabeleceria uma aliança com toda a sua geração. Nós vamos ver que essa aliança com Abraão vai passar para o seu povo. Nós vamos ver isso no Sinai, que Deus vai se revelar a Moisés como Deus de quem? De Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Veja, a aliança é a mesma. Eu sou o Deus dos teus pais. Então eu sou o mesmo Deus que estou reafirmando essa aliança que já foi feita com você agora e com o povo dele. E aí ele continua, chega em Davi. De Davi ele promete um reino eterno, um reino que se estabelece para todo sempre. E nós vamos ver que o rei que descende de Davi, que vai estabelecer uma casa, não uma casa terrena, que essa casa terrena, esse templo terreno, quem estabelece é Salomão. Mas a casa eterna, ou o povo, a igreja, a casa espiritual, quem estabelece é quem? É Cristo. É na pessoa de Cristo que essa casa é estabelecida. É na pessoa de Jesus Cristo que vai se cumprir essa função. Vamos adiante. Vamos abrir agora em Jeremias 31. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas só estou introduzindo para os irmãos entenderem que é uma aliança só. Agora, é claro, o autor aqui da nossa lição, ele vai mostrando as alianças que aconteceram no tempo histórico, que são alianças que têm suas características, mas que estão alinhadas, estão ligadas em um só propósito. Ou seja, essa aliança que ela acontece historicamente com várias pessoas para marcar sua época no plano da salvação e no plano da revelação dessa salvação, ela é uma só, mas que é pontuada em vários momentos com pessoas diferentes, mas que vai conduzir a um clímax, vai conduzir ao topo, que é Cristo. Cristo é a razão de tudo isso. Vim lá no Antigo Testamento. Tudo está sendo produzido para nos conduzir a quem? A nova aliança com Jesus Cristo, que é nova no sentido de aspectos.
né, que vai trazer, mas que é a mesma aliança com o povo de Deus. Veja lá, Jeremias 31, o que é que diz aí no verso 31? Tem um tema: firmarei nova aliança com Israel. Cuidado, porque a palavra Israel, ela nem sempre se refere ao Israel de carne. Como Paulo vai dizer, nem todos que são de Israel são verdadeiramente israelitas. Não é o Israel no sentido humano, no sentido sanguíneo, no sentido nacional, mas é o Israel no sentido espiritual, que Paulo vai interpretar muito bem o que o texto quer dizer. Verso 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Veja, essa aliança ela vai ter aspectos mais profundos. Ele diz, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, que é a aliança sinaítica, que é a aliança do Sinai, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, ou seja, eu me casado com ele, aliança no sentido até de apontar para um casamento, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Olha as características dessa aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vocês estão vendo que sempre a frase, eu serei o quê? O seu Deus, e eles serão o seu povo. Veja, a aliança ela não tem somente um aspecto externo. A aliança ela não tem leis que nós podemos olhar para essas leis, nos sentirmos culpados por não obedecer essas leis e estarmos debaixo de juízo por não obedecermos às leis do Senhor. Essa nova aliança ela vai ser diferente. Em que aspecto? De que essas leis serão implantadas no nosso coração e na nossa mente. Eu pergunto, quem é que nos faz obedecer à vontade de Deus com alegria no coração, com gozo? Quem é que pode realmente gerar isso em nós, em nosso coração? Quem? O Espírito Santo, que só vai ser derramado depois da obra de Cristo, do sangue de Cristo. Por isso que ele vai dizer, esse sangue é o sangue da nova aliança. A nova aliança, ou essa nova aliança, que na verdade é a mesma aliança da graça, ela chegou agora ao seu clímax, na pessoa de Jesus Cristo. Tudo nos conduzia a Ele, ao sangue dEle, à obra dEle. E agora, por meio dEle, nós entramos numa relação com Deus, que ninguém antes teve. Ninguém antes, ou seja, nenhum dos santos do Antigo Testamento que fizeram parte da aliança com Deus, puderam provar o que nós agora nessa nova aliança provamos. Eles eram salvos e crentes como nós somos? Sim, eram. Eles dependiam da fé, primeiramente da graça, e da fé para receber essa graça, para serem salvos? Sim, dependiam também. Abraão creu, e isso foi imputado a ele como justiça, lembram? Capítulo 15. Então, eles dependiam da fé, primeiro da graça de Deus, para trazer a salvação para eles, e da fé neles, no coração deles, para eles receberem essa salvação. Eles precisavam disso? Precisavam. Mas nós vivemos numa época que o próprio Jesus disse, olha, não houve homem semelhante a João Batista, ele é o maior de todos os profetas. Nascido de mulher, não teve homem maior do que ele diz isso. Mas qualquer um que participa agora dessa nova aliança com Cristo, desse novo momento, e tem o gozo do Espírito no seu coração, ou o Espírito passa a habitar nele, ele ainda é maior do que quem? Do que João Batista. É claro que isso é um texto complexo, eu não vou entrar em detalhes nele, mas o que eu quero que vocês entendam é que a aliança da graça, ela é uma só, revelada no tempo e firmada no tempo, com algumas pessoas, com aspectos diferentes que vão sendo cada vez mais aprofundados, até chegar na nova aliança com Jesus Cristo, nosso Salvador, com seu sangue derramado e com o Espírito Santo habitando em nós. É isso que Paulo vai dizer. Eu quero encerrar com Gálatas 3. Vá para Gálatas 3. Estou dando essa introdução aqui um pouco extensa, mas
para que na sua mente não fique dividido. São várias divisões de alianças. Não. Na verdade, a aliança da graça, ela tem seu desenrolar histórico. Nessas alianças que nós vemos. Porque até no Sinai, a graça de Deus. Na aliança da lei, que nós chamamos da lei, a graça de Deus também é revelada. Veja Gálatas 3. Quem é o descendente de Abraão? Quem é o rei que descende de Davi? Quem é o descendente de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão, no qual a promessa, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo? Quem são essas pessoas? São todos aqueles que creem. Que creem em quem? Que estão ligados ao descendente. Essa é a descendência de Abraão, não é a descendência física, mas uma espiritual. É isso que ele diz no capítulo 3 de Gálatas, olha. Começa no verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí ele diz aqui no verso 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são quem? Os filhos de Abraão. São esses da fé que são os que vão vivenciar a experiência de Deus ser o Deus deles, e que vão experienciar, né? Experimentar, pode ser também, experimentar de serem o povo de Deus. Veja que é Paulo que está falando. E ele diz aqui no verso 8, que isso aponta não para judeus apenas, mas para gentios, povos de todas as nações. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha a mensagem do Evangelho dada a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele cita Abacuque 2,4. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Aí, como ninguém consegue, então vem maldição. É por isso que ele cita aqui que Cristo nos resgatou dessa maldição, no verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei, irmãos? Morte. Morte para quem? Para quem não obedece seus mandamentos. E eu pergunto, quem aqui consegue obedecer à lei? Ninguém. Estamos debaixo de maldição. Aí Paulo diz, por isso que veio Cristo. Cristo nos resgatou dessa maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Veja, ele assume o nosso lugar, ele assume a nossa culpa porque ele não tem pecado, ele não é pecador, então ele não merece morrer. Ele não está debaixo da maldição da lei. Cristo não tinha pecado. Então como é que Cristo não tinha pecado e ele se torna maldito? Aqui é a morte substitutiva. Porque em nenhum aspecto Jesus ele falha diante da lei. Jesus ele cumpre a lei em todos os aspectos, gente. Porque a lei, lembre-se, não era só ação. A lei também envolvia sentimentos, desejos do coração. E nenhum de nós temos condições. Temos até condições de cumprir um pouco a parte externa da lei. Mas não temos condições de cumprir a parte interna da lei. Como Jesus diz do adultério. O adultério não é só tomar a mulher do próximo. O adultério é um desejo também. Então, nós falhamos nisso, porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos inclina sempre para o mal. Isso que Paulo vai falar no capítulo 5, sobre a luta da carne e do espírito para os que são crentes. Imagine para os que não são, que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então aqui, Paulo está dizendo que Cristo, ele assume o nosso lugar, se torna maldito em nosso lugar, e ele cita Deuteronômio. Quando ele diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Eu disse a vocês que os judeus não crucificavam ninguém. Paulo não está falando aqui da crucificação, no sentido, quando ele cita Deuteronômio, é porque ele está falando da crucificação de Cristo, feita pelos romanos, mas ele faz uma citação do Antigo Testamento para provar o seguinte, olha, quando um judeu era apedrejado, naquela época, um judeu pecava contra a lei, por exemplo, era pego em adultério, como foi aquela mulher pega em adultério e foi levada até Jesus? Como era a morte dele? Por apedrejamento. Então ele era apedrejado, só que o judeu ele valorizava, e valoriza ainda, como os orientais, a questão do corpo.
Ou seja, a pessoa morre, mas há todo um cuidado com aquele corpo. Quando Jesus morreu, as mulheres foram preparar o seu sepultamento, lhe limpar, lhe embalsamar, cuidar de toda... Porque há um zelo pelo corpo da pessoa, mesmo sabendo que esse corpo vai se deteriorar. Lembre-se que Lázaro, ele estava todo com faixas. Com certeza, quando ele morreu, cuidaram dele, limparam e passaram faixas e sepultaram ele numa caverna lá. Os judeus, eles não enterravam. Havia cavernas específicas onde se colocavam os corpos. Então, era assim o sepultamento deles na prática. Então, vejam, aí o que acontece? No Antigo Testamento, se alguém morresse por algum pecado específico, foi pego em adultério, foi apedrejado, sabe o que eles faziam? Eles pegavam o corpo do morto e penduravam num pedaço de pau ou numa árvore. Isso é uma humilhação das piores que você pode imaginar. Mesmo um indivíduo morto, pegar o corpo dele, pendurar para todo mundo ver. Eu tava vendo um vídeo que mandaram para mim, eu não gostei do vídeo, porque tem coisas que a gente não sabe o que vai ver, né? Mas eu achei interessante, porque essa prática ainda é comum no Oriente. Esse vídeo foi lá do, eu não sei se foi da Arábia, ou da Arábia Saudita, foi algum país desse muçulmano. E um camarada, ele foi pego por estupro. Ele estuprou uma criança. E os soldados trazem ele, vêm as viaturas, em praça pública. Numa praça de uma cidade, estava todo mundo, os familiares, e eles pegaram aquele cara, eles iam executar ele em praça pública, diante da família da vítima, dos outros familiares e das pessoas que estavam sabendo, todo mundo ali, né? A cidade, a população. Aí eles tiraram ele do carro, deitaram ele com as mãos para trás, isso sendo filmado, ele com as mãos amarradas, aqui algemadas, com a roupa de preso, e deitaram ele com a cara no chão, e aí vem o executor, camarada com um capu, um soldado, com a roupa de soldado, com um fuzil na mão, ele vem, coloca o pé em cima dele assim, e com o fuzil ele encosta aqui, como se mata boi, encosta aqui na nuca, e dá só um. Depois eu pensei que tinha terminado. Aí executou ele na frente de todo mundo para ver como é que se faz para ele pagar pelo erro dele. Veja, um país muçulmano. Aí depois veio um guindaste e eles amarraram o corpo dele no guindaste e o guindaste puxou, o corpo deixou pendurado lá, para todo mundo ver. Aí eu me lembrei desse texto do Antigo Testamento. Veja que isso pode ser uma prática não só do povo judeu, mas segundo a lei, aquele que é pendurado no madeiro é uma humilhação terrível, é o pior tipo de humilhação que o homem pode ter. Veja, já está morto e se faz com o corpo dele um desprezo, uma maneira terrível de humilhar ainda mais aquela pessoa que já está morta, para todo mundo enxergar qual é a razão do pecado. Diga, irmão Cleiton. Isso. Com certeza, é degradante mesmo, né? O cadáver, né? Precisa se ter um cuidado. Há um zelo por isso. Porque, querendo ou não, esse corpo que vai voltar ao pó, para os crentes, há uma identidade com o corpo ressurreto. Nós não sabemos como é essa identidade, mas de alguma forma é esse corpo que volta ao pó que vai ser ressuscitado. Embora o corpo seja diferente, mas é o corpo de Adriano. É o corpo de Cleiton, é o corpo de Ramiro, de Daniele. É esse corpo que volta ao pó, e aí eu não sei como, aí só um Deus Todo-Poderoso pode fazer isso, fazer com que esse corpo ressuscite igual ao corpo do Senhor, em termos de suas características. Um corpo eterno, um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Então, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Então, irmãos, veja, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele derrama o seu sangue por nós. E ele é pendurado no madeiro. A pior humilhação de Cristo. Ele está falando da cruz, é claro, da crucificação dos romanos, mas ao mesmo tempo está vindo para o Antigo Testamento e dizendo, olha, não existe maldição pior do que essa. E o nosso Senhor não tinha pecado. Paulo está tentando levar os Gálatas a enxergar a obra de Cristo, do Evangelho, e a valorizar essa obra, e a mostrar a eles, olha, não descende, já porque o problema deles era os judaizantes, que estavam tentando levá-los a obediência da lei, além da fé em Cristo para serem salvos. E aí Paulo está tentando mostrar que não há como, não há nada que se acrescente à obra que Jesus Cristo fez por nós, porque ele é completa.
Veja, ele morreu. Verso 14. Só é possível a bênção de Abraão, que é justamente a formação de um povo de Deus, e de Deus ser o seu povo, só é possível isso por meio de Jesus Cristo. Verso 14 de Gálatas 3. Eu estou em Gálatas 3, verso 14. Ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Veja, o propósito da morte de Cristo. Observem que há uma revelação que ela vai se concretizando na pessoa de Jesus. Tudo que é dito no passado, tudo que é feito, tudo que é preparado, vai nos conduzindo à obra do Senhor. E ele diz, olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, ou seja, por meio de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. E aí eu gostaria que você lesse o 16 apenas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E todos que estão ligados em Cristo estão aqui, ó. Veja, vá agora para o versículo, capítulo 3, versículo 28 e 29. Quando ele diz, de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão e herdeiros segundo a promessa. O descendente é ele, mas todos aqueles que estão ligados a ele, por meio da fé, a Jesus Cristo, pelo qual ele derramou o seu sangue, são os descendentes de Abraão a quem há a promessa, eu serei o seu Deus e vocês serão o quê? O meu povo. Então não é ao povo judeu exclusivamente, é a todo aquele que crê, a todo aquele que descende espiritualmente. Então a aliança com Abraão aponta para uma descendência. A aliança do Sinai aponta também para um futuro. A aliança com Davi aponta para o futuro. Tudo nos conduz a quem? A nova aliança, que é a aliança feita conosco através de quem? De Jesus Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam nessa manhã. Para que vocês não fiquem assim fazendo muitas divisões, porque fica complicado a gente entender dessa forma. Nós vimos que a aliança é o meio pelo qual Deus ele se relaciona conosco, né? e nos dar a salvação. Isso é maravilhoso. De modo bem simples é isso. Vamos lá para a nossa lição. Depois de meia hora falando, né, irmãos? Agora entrar na lição. Mas não tem problema, a gente vai dividir a lição entre hoje e o próximo domingo. Primeiro ponto, ele vai agora, ainda em diferentes dispensações da aliança. Veja, diferentes dispensações da aliança. Nós vimos aqui que há um conceito correto de se ver as dispensações apenas como quantas? Duas dispensações, lembram? Antigo Testamento e Novo Testamento. O irmão Cleiton ensinou para vocês aqui claramente sobre o dispensacionalismo, que é o conceito errado, que foi a influência que a Bíblia de Scofield trouxe, especificamente nos Estados Unidos e aqui na nossa nação, de que há 7 dispensações e cada dispensação é um período de provação, aquela coisa toda. Vocês estudaram sobre isso aqui de modo bem detalhado com o irmão Cleiton, e nós vimos que isso é um erro. Na verdade, há duas dispensações, a do Antigo Testamento, que é antes de Cristo, tudo sendo conduzido para nos trazer Cristo, e a dispensação do Novo Testamento, que é com Cristo, com a vinda de Cristo e a continuidade da igreja. Então, nós vamos ver na dispensação do Antigo Testamento, já vimos a aliança com Adão, vimos a aliança com Noé, e na dispensação do Antigo Testamento nós estamos vendo agora a aliança com Abraão. Veja aí, com Abraão entramos na época da revelação no Antigo Testamento da aliança da graça. O que é que o autor está dizendo? É que não ficou claro, tão claro em Gênesis, na revelação, ou seja, não há tantos detalhes que faça o homem ter uma compreensão mais clara da salvação pela graça de Deus, como vai haver em Abraão. É claro que Deus já revela a Adão que a salvação dele virá por um descendente que esmagará a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá.
E quando Deus põe inimizade entre a descendência de Adão, ou o descendente de Adão, com o diabo, com a descendência de Satanás, com a semente, né? A semente de um será inimiga da do outro. Então nós vimos que Deus ele se coloca do lado do homem contra o diabo, mostrando que ele vai agir para proteger esse homem, salvar esse homem e manter um relacionamento de comunhão com esse homem, que tinha que ser feito alguma coisa por causa que esse relacionamento de comunhão foi quebrado por causa do pecado. O homem vai ser expulso do paraíso, Deus vai preparar vestes para ele, e começa agora todo o desenrolar do plano redentivo e da revelação do Senhor. Alguns acham, os puritanos, por exemplo, alguns puritanos, eles achavam que o fato de Deus cobrir Adão e Eva com vestes de animais já implica numa morte substitutiva. Veja, Adão e Eva eles tentaram se cobrir com folha de figueira. Resolveu alguma coisa? Não. Mas quando eles vão ser expulsos do paraíso, Deus cobre eles com vestes de animais. Então Deus, a morte de animais para cobrir esse homem e essa mulher. Alguns veem nisso um sinal da redenção. Eu não sei até que ponto é isso mesmo, mas que é interessante essa figura do cobrir com as vestes, porque o perdão indica justamente cobrir, né? A tampa do propiciatório, o sangue que cobria ali onde estava a lei, onde estava os 10 mandamentos ali dentro do propiciatório. Lembram que o sangue vinha e era derramado sobre a tampa? Por quê? É como se quando Deus descesse, simbolicamente, aquele sangue que cobre a tampa, ele impedisse, ou ele cobrisse a quebra justamente dos mandamentos que estão ali dentro, que é feita pelo homem. Vocês estão entendendo, né? Porque o sangue tinha que ser jogado em cima de uma tampa? Porque tinha que ter uma tampa, um propiciatório, onde o sangue era jogado, para que Deus queimava aquele sangue e dizia que aceitava o sacrifício em favor do pecado do povo, que tinha quebrado aquela lei, que era a revelação da sua vontade, da sua santa vontade, e que estava dentro daquela tampa, no propiciatório, na arca, ali no Santo dos Santos, que foi feito no tabernáculo e posteriormente também no templo. Estou falando rápido demais para vocês? Não? Tá cansativo? Então vamos lá. Então ele vai dizer que no período de Abraão, a revelação da aliança da graça será muito mais ampla. Não é progressivo? A revelação não é progressiva? Ela não vai cada vez mais se tornando mais clara para a compreensão humana? Ponto A aí, veja, na nossa lição. Ele diz, até ao tempo de Abraão não houve estabelecimento formal da aliança da graça. Embora Gênesis 3,15 já contém elementos desta aliança, não registra uma transação formal pela qual a aliança teria sido estabelecida. Nem sequer fala explicitamente, ou seja, claramente, de uma aliança. O estabelecimento da aliança com Abrão, né, Abrão, ou vai mudar o nome para Abraão, marcou o início de uma igreja institucional. A gente vai chegar lá. Antes de Abraão não viviam como igreja no sentido de serem separados do mundo por uma linha de demarcação visível. Na época de Abraão, porém, foi instituída a circuncisão como ordenança sinalizadora, como insígnia de membro e selo da justiça da fé. Veja, o que é que marca a entrada do crente hoje? O que marca a entrada dele na igreja do Senhor? De forma simbólica e clara e visível. Arrependei-vos e crede para que sejam o quê? Batizados. Então, crente de forma visível, ele indica que é agora uma nova pessoa e que faz parte da família de Cristo através do quê? Do batismo. Veja, há uma demarcação visível. E há uma demarcação também na vida da igreja. Porque nós vivemos em comunhão. Nós vivemos em comunhão durante determinados momentos que a gente separa para adorar a Deus, o mesmo Deus, para aprender da sua vontade revelada na sua palavra e para nos ajudarmos mutuamente como uma família, como um povo só. Não é assim a nossa vida cristã? Não há uma linha divisória, nós não sabemos cada vez mais qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, tentamos viver essa vontade pela sua graça, então nós somos crentes. A igreja ela foi instituída, ela está claramente estabelecida, visivelmente
observável hoje. Mas e antes de Abraão? Na época de Abraão também começou essa demarcação. Na época de Abraão começou essa vida de forma muito mais clara como um povo que agora é diferente. Como um povo que tem um relacionamento com um Deus só, não com vários deuses. Mas esse povo agora tem relacionamento somente com um Deus, que se revelou a eles, que os chamou quem? Abraão, né? Chamou a família, mas todos aqueles que estão com Abraão estão aceitando, estão sendo chamados também para ser o seu povo e ele ser o seu Deus. E esse povo, ele passa a ter um sinal que marca agora que eles são desse Deus. Qual é o sinal na época? A circuncisão. É o selo da igreja do Antigo Testamento. Veja, o selo, a marca da igreja, ou o símbolo da igreja do Antigo Testamento, só nos homens, não nas mulheres. Países muçulmanos é que fazem circuncisão feminina, tá? Isso é uma luta, né, com as Nações Unidas, tentam, né, a ONU, né, trabalham para que isso se acabe, essa prática, né, que há uma castração feminina, né, eu não sei se o termo que eu estou usando aqui está correto, não está? Mas há uma castração feminina, essa é a verdade. Mas no Antigo Testamento eram os homens. Ao 8º dia, o menino ele tinha o seu prepúcio cortado. Ou seja, a pele do seu órgão genital era cortada. E essa marca ele carregava para o resto da vida como aquele que faz parte do povo do Senhor. Aqueles que se reúnem para adorar somente um único Deus. Que Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora, antes de Abraão, havia alguma marca? Antes de Abraão, havia algum sinal em que o povo estava separado para a adoração desse Deus, o povo dele? Não havia esse sinal claramente. Nós não podemos ver nos descendentes de Noé, nos descendentes de Adão, claro que eles vão ser chamados de filhos de Deus, tá? Vão dizer que os filhos de Deus cobiçaram as filhas dos homens, tiveram relações com elas, nasceram gigantes, lembram? Aquele texto ali não fala de anjos, viu? Aquele texto ali, porque anjo é espírito, anjo não tem sexo, não se relaciona sexualmente com mulher nenhuma, mas os filhos de Deus ali, provavelmente, há uma discussão muito grande sobre isso, é a descendência de Adão que se passa por Sete, pelo qual virá o descendente, o Salvador. E então não há uma clareza da igreja antes de Abraão. Então a revelação da aliança da graça, ela ganha aspectos, elementos novos, agora com Abraão, e vai trazer uma clareza maior acerca do povo que é do Senhor, do povo que é de Deus. Está claro para os irmãos? Quem quiser me ajudar, Cleiton, se quiser me ajudar, fica à vontade, viu? Para falar aí, Spencer, fica à vontade, Flávio, nos ajude aí no que for possível, tá? Se eu esquecer de alguma coisa, me ajudem. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que a aliança da graça revelada a Abraão, ela vai trazer esse elemento já formal, como a circuncisão. Ele já vai instituir um povo, uma igreja que é claramente distinguível. Ali está os judeus, né? Ali estão os descendentes de Abraão, ali está o povo que adora o Deus que chamou Abraão, ali está o povo que adora o Deus Todo-Poderoso que se revelou a Abraão, né? Que na Bíblia vai ser muito claro, no texto hebraico, ele é chamado de Elohim, o tempo todo. Você vai ler o texto hebraico, o Antigo Testamento hebraico, ele é chamado de Elohim, ou Elohim o tempo todo. O nome Iavé, se pronuncia assim, ou Iavé, não é um nome que é usado no Antigo Testamento muito, pouquíssimo, tá? Mas o nome que Deus tem, a maioria das vezes é Elohim ou Adonai, esse é o nome que usam muito para ele no Antigo Testamento. Aquele texto lá do Gênesis, no princípio criou Deus, no original no princípio criou Elohim, no princípio criou Elohim, e é Elohim o tempo todo, né? E Deus fez separação, Elohim fez separação, então é o tempo todo assim. É muito interessante, isso nos ajuda muito a ter um aprofundamento maior acerca da revelação. Ponto B, veja, na aliança com Abraão, aliança da graça. Na transação com Abraão, ponto B aí, na nossa folha, primeira página. Na transação com Abraão,
a particularista administração do Antigo Testamento. Veterotestamentário é Antigo Testamento. Eu esqueci de mudar esse termo aí. Esses termos aí, né, só é para cansar a gente. Mas vetero é antigo, do Antigo Testamento. Ou seja, há uma particularidade na administração dessa aliança, nessa relação de Deus com Abraão, no Antigo Testamento. Ela tem um começo, e é mais que evidente que o homem é uma parte da aliança e deve responder com fé às promessas de Deus. O grande fato central, salientado na palavra de Deus, é que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Vocês lembram que, acho que foi quando o irmão Cleiton deu esse estudo, que falou sobre as exigências, né, da aliança, as exigências que são necessárias para aquele que entra em aliança com Deus. Então, a nossa parte, embora na aliança da graça, é o próprio Deus também quem vai gerar fé em nosso coração, mas é impossível fazer parte dessa aliança, como uma parte dela, como aquele que está do outro lado do contrato, do outro lado dessa aliança estabelecida, se ele não aceita as promessas de Deus, por meio do quê? Da fé. Paulo vai dizer que são os da fé, que são descendentes de Abraão, o justo viverá pela fé. Então a fé, ela é central nessa relação daquele que está em aliança com Deus. Eu só recebo as promessas da aliança se eu crer no Deus que entra em aliança comigo, nas suas promessas. Então, isso é fundamental. Irmãos, nós temos que crescer cada vez mais numa fé que nós já depositamos em Deus para a salvação. Eu falei quinta-feira aqui para vocês sobre arrependimento e fé um pouco, e eu disse que o verdadeiro crente, ele se arrepende para a salvação, para continuar se arrependendo todos os dias. Lembram disso? Eu disse que o crente verdadeiro, ele se arrependeu dos seus pecados para a salvação, mas o arrependimento verdadeiro lhe leva a arrepender-se todos os dias, quando ele peca. É ou não é verdade? Mesmo que ele queira segurar um tempo. Mesmo que ele cometa um pecado hoje e ainda não tenha se arrependido, mas o Espírito de Deus lhe levará ao arrependimento, quebrantará o coração. Falei também sobre a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela fé que um dia aconteceu para a salvação e que te leva a continuar crendo. É por isso que Paulo diz, o justo viverá pela fé. Eu já criei em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu já criei nele para a salvação. Agora, a minha fé verdadeira depositada nele me faz crer e continuar crendo nele, em suas promessas, no seu sangue que lava os meus pecados, todos os dias. Então, quando eu peco, eu me arrependo e corro pela fé para os pés de quem? Para a cruz de quem? De Cristo. Eu não deposito a minha confiança naquilo que eu faço, na minha justiça. Eu não deposito a minha confiança na minha retidão. Eu não deposito a minha confiança na minha santidade. Ah, não, eu sou um crente, olha, eu oro como fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana, 3 vezes, né? 2 vezes que ele diz. Eu dou o dízimo de tudo. Então ele deposita a sua confiança no que ele faz. Enquanto que o publicano diz, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Ele depositava a sua confiança no que Deus faz. No que Deus fez. É assim a vida do crente. Então, o autor aqui, Berkhoff, ele está tentando mostrar para vocês que Abraão, ele creu. Abraão, ele confiou plenamente. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e Abraão abraçou as palavras de Deus com uma fé verdadeira no seu coração. Irmãos, o camarada estava com 99 anos. Quando ele foi chamado, ele tinha 75. Lá em Gênesis 12 diz que ele tinha 75 anos quando ele saiu de Ur. Se você for ler Gênesis 12, vai dizer, olha, ele tinha Abraão tinha a idade de 75 anos. O autor de Gênesis, ele faz questão, provavelmente Moisés, ele faz questão de dizer as idades, para que nós entendamos a fé de Abraão. Abraão tentou ainda embolar o meio do caminho, caindo na conversa de Sara, dormindo com Agar, teve um filho com Agar, Ismael. Mas não era o filho que Deus tinha prometido a ele. Ele quis dar uma mãozinha a Deus, né? Custa nada, né? Sara era estéril, estava ficando velha, já tinha passado as regras dela, ela não era mais fértil, ou seja, ela não tinha mais a regra menstrual mensal, ela não podia mais
E mesmo assim era estéril. Quando tinha, não podia porque era estéril. Abraão com 99 anos. Estava um velho quase caduco, mas ainda vive um bocado, ainda tem filhos e filhas, né? Porque Deus dá graça a ele e ele se torna forte. Ele vive 175 anos, não é isso? Veja aí. Graça de Deus, né? Para viver isso tudo. E ele tem filhos e filhas ainda com uma mulher chamada Quetura. Mas depois da morte de Sara, porque ele foi fiel a Sara. Né? Só não foi quando Sara, por uma questão cultural, ela tinha uma escrava, e por uma questão cultural ela poderia oferecer a sua escrava ao seu marido. Ele não ia ficar dormindo com ela, mas ele ia ter relação com ela até ela engravidar, e aquele filho que nascia era o filho dele, e também da senhora, que teria autoridade sobre ele. Mas depois vai acontecer uma série de fatos, isso hoje em dia, hein? Misericórdia. Você vê como as mulheres eram a cultura do Antigo Testamento, né? As mulheres estão me ouvindo aqui, que história é essa, pastor? Se fosse meu marido, eu ia mandar ele para a China, né? Isso é conversa. Mas, irmãos, é uma questão cultural e também providencial de Deus. Deus permite determinados males e age através desses males para a sua glória. Então, o coração do homem endurecido, o pecado de Abraão não deixou de ser pecado, e o de Sara foi pecado, eles escolheram por causa disso, mas uma coisa é certa, havia um propósito também no nascimento de Ismael, por meio de Agar, Deus vai realizar a sua obra ali também. Mas o filho que Deus tinha prometido, descendente a Abraão, e ele deveria abraçar isso pela fé, não seria Ismael, seria quem? Isaque. E ele ia ter que nascer de quem? De Sara. Aí é bronca, porque Abraão estava com 99 anos, já fazia quase 25 anos, e vai fazer 25 anos, porque quando o menino vai nascer ele tem 100. Então Deus tinha prometido, ele estava com 75, 25 anos depois. Estou olhando para o irmão Gilvan, ele diz, rapaz, eu tenho 18 anos, né, Gilvan? Que o Senhor me transformou. E é tempo, viu? E você imagine Deus fazendo uma promessa para você, e isso passando o tempo, e cada vez mais o tempo se distanciando, você olhando para a sua mulher. Deus disse que sua mulher vai ter um filho, você vai ter uma descendência, de ti vai nascer nações, e você vai olhando para sua mulher envelhecendo, você olha para si mesmo, você envelhecendo, as coisas se tornando, humanamente falando, cada vez mais impossíveis, a mulher estéril. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 4 de Romanos, que ele creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. E aí Deus chega para ele e diz, olha, daqui a um ano tu vai ter um filho. Quando aparecem aqueles anjos lá, e aí Sara, escondida, ri, né? E depois o anjo exorta a Sara, mas ela não é castigada porque ri, porque o riso dela não é um riso, é um riso de que tá de brincadeira, né? Depois de um tempo desse, e eu já uma mulher dessa condição, vou ter um filho. Mas Deus realiza aquilo que Ele realmente quer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que crer, irmãos. Se nós somos filhos de Abraão, de verdade, nós vamos ser caracterizados por uma fé verdadeira, por uma fé genuína. Tanto uma fé para a salvação, como uma fé que nos conduz a continuar andando, a continuar vivendo por ela. Os irmãos estão entendendo, né? Essa fé que é praticada todos os dias. Então já pensou, Gilvan, 18 anos é um bom tempo. Imagine 25. O camarada tem que ser crente, viu? Tem que crer, ter um relacionamento muito íntimo com o Deus que ele serve. Irmãos, pensem. Essa fé é subjetiva. Eu estou falando mais da subjetiva aqui. É a fé no sentido de confiar. Não, em si mesmo não. Atribuída ao homem de Abraão, ao homem Abraão, no sentido de que Abraão é um exemplo de uma pessoa que viveu numa fé verdadeira no Deus que ele servia e que lhe fazia promessas. Essa é a ideia, né? Sim. Sim. E isso, a fé que Deus gera em nosso coração, nele. O caminho é esse, irmão Cleiton? O pai da fé, isso. E nesse sentido, que a fé que é gerada no coração de Abraão é o próprio Deus que dá. Por isso que é a aliança da graça. Na graça não é tudo ele que faz. Ele exige, mas ele capacita, né? Isso é que é interessante. A fé é um dom de Deus, porque quando a gente diz que a fé é fruto do Espírito, a gente citando aquele texto, mas aquele texto lá de Gálatas que fala de fé, não é fé no sentido subjetivo, de confiar.
O fruto do Espírito que é fé ali, é fé e fidelidade. Vocês entenderam a diferença, não? Quando Paulo diz que o fruto do Espírito é fé, fé ali em algumas traduções vem como fidelidade, está correto. É fé e fidelidade. Agora a fé que a gente está falando de Abraão é aquela fé que Paulo fala em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. O isto não é a fé não, é toda a obra da salvação que inclui a fé. O isto é neutro. Tá? A ideia é de que toda a obra que Deus faz, que envolve a fé, tá? Ela é Ele quem realiza em nossos corações. Então é por isso que é a aliança da graça, né? Porque até a fé que Ele nos dá, a fé que nós cremos, é Ele quem nos conduz a crer. Isso. Temos vontade. Nós respondemos, mas tudo quem proporciona é Ele. É interessante. Ele vai proporcionar, pela sua maravilhosa graça, que o nosso coração confie nele. É por isso que, veja, quando nós estamos passando por dificuldades, e nós queremos crer, nós fazemos o seguinte: eu tenho que crer, ou você ora a Deus pedindo a Deus para lhe dar graça. Senhor, enche meu coração de fé. Enche meu coração para que eu possa crer. Me ajude, eu quero crer, eu quero confiar em Ti. Não é assim que a gente ora? Porque a gente sabe que vai ser o Espírito Santo que vai gerar em nosso coração essa diferença, essa confiança. É claro que há elementos que cabe a nós, por exemplo, buscarmos. Isso é muito claro na Bíblia para a gente crescer na fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Porque naquela época a maioria era analfabeto. Por isso que Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, não por ler. Porque a maioria era analfabeto e a maioria não tinha acesso às Escrituras. Se fosse hoje, Paulo ia dizer: a fé vem pelo ouvir, pelo ler. Talvez ele acrescentasse também a palavra ler. Porque hoje todo mundo tem Bíblia. Aí se o crente não lê a Bíblia, tem como ele crescer na fé? Na fé subjetiva e até na fé objetiva, que a fé objetiva é a verdade, é a doutrina. Fé objetiva é doutrina, é verdade, é o que é correto. Então não tem como você saber a verdade se você não lê a Bíblia, não estuda, não vem à escola dominical, não vem aos estudos bíblicos. Não tem como você crescer nisso. E não tem como você crescer na fé subjetiva, que é a fé confiança, a questão do você confiado, de você depositar a sua vida nas mãos de Deus. Não tem como isso acontecer se você não ora e se você não lê as Escrituras. Então veja que há uma parte que é sua, que é minha, que é nossa. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não faço isso que é meu, porque eu devo fazer isso, porque isso é um meio pelo qual Deus age no meu coração. Deus estabeleceu meios. Assim como para a água que vai sair na torneira, chegue até o jardim, é necessário um balde, que você venha encher, ou um regador, ou então que você tenha uma mangueira. Se você liga a água lá na torneira e o jardim fica mais ou menos 5 metros de distância, e a água não tem como ser canalizada até lá, esse jardim não será regado. Assim é o nosso coração, a nossa vida. Se a torneira, vamos dizer, são as bênçãos do Espírito, as virtudes do Espírito, eu não tenho como ter essas virtudes em mim, se o meio pelo qual essas bênçãos vêm, é um exemplo bem simples, não chega até meu coração. Como é que isso chega ao meu coração? Qual é a mangueira ou regador que eu devo usar para que essa água chegue até o jardim? Bíblia, oração, comunhão com a igreja. Se não tiver isso, não tem como. Então vá ser um desigrejado, vá para o mundo. No sentido, não, eu sou crente, mas eu não quero mais conversa com a igreja, eu não quero mais comunhão. Não tem como você crescer. Se já é difícil a gente estar aqui, você imagine fora. Se aqui já é difícil, como é que você vai crescer no perdão, no amor, se você não tiver dificuldades com as pessoas, que você convive com elas? Se você não consegue perdoar, não consegue crescer em comunhão, com todas as dificuldades que vai haver, porque cada um aqui tem seus problemas, cada um aqui tem suas dificuldades, cada um aqui está num nível espiritual diferente do outro. Um é mais maduro, outro é mais infantil, um é um crente muito mais firmado, o outro ainda está meio aqui balançando assim em cima do muro, precisa de ajuda, e nós vamos ajudando um ao outro, como igreja. A igreja é isso.
Agora vá ficar sozinho lá. Eu não quero saber de igreja, eu vou estar ouvindo só pregação aqui, vou fazer o que quiser, ninguém vai me exortar, ninguém vai me corrigir. Eu não quero saber, eu quero viver minha vida. Vá viver assim para você ver se você se sustenta. Você vai ser um alvo fácil para o diabo, para o mundo. Porque aqui dentro, irmãos, aqui, a gente junto, em comunhão, eu sabendo que os irmãos oram por mim, eu orando por vocês, é difícil. Você imagina você sozinho. Por isso que o Senhor faz questão de dizer, eu estarei presente onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. A igreja, ela é marcada por comunhão. Leia o Novo Testamento, você não vai ver igreja sem comunhão. A palavra igreja significa aqueles que são chamados para fora. A palavra no original é isso mesmo, significa literalmente isso, chamados para fora. Nós somos chamados para fora de onde nós estávamos, mas para ficarmos juntos, onde agora estamos, na luz. É interessante. Mas vamos lá. Ponto C. Então, há promessas, há fé. A maneira de absorver essas promessas, de viver por elas, é abraçando-as pela fé. No ponto C, o autor vai dizer que as bênçãos espirituais da aliança da graça foram muito mais claras, palpáveis. Ele usa a palavra palpáveis, né? Na aliança com Abraão do que nunca antes. Abraão recebeu a justificação, ou seja, o perdão dos pecados e a adoção na própria família de Deus e também os dons do Espírito para a santificação e para a glória eterna. Ele vai mostrar que isso está muito claro na pessoa de Abraão. Ele creu e isso foi imputado para ele como justiça. Isso é muito claro. E o que é ser justo diante de Deus? É não ser mais considerado como o quê? Como debaixo de punição, como merecedor de juízo. Aí você diz, como é que Abraão, se Cristo ainda não tinha morrido, como é que Abraão pode ser considerado justo antes da morte do Senhor? Porque ele creu, porque mesmo essa morte ainda não tendo acontecido historicamente, mas ele creu no descendente que viria, pelo qual a bênção chegaria a todos os povos. E é interessante que Jesus Cristo, ele diz, Abraão viu o meu próprio dia e se alegrou com isso. Jesus diz isso. Abraão viu o meu dia. Como é que Abraão viu o dia de Jesus? Ele teve uma visão, Jesus na cruz, ele não ia entender nada disso. Ele não ia entender nada disso. Mas já havia uma certa compreensão acerca da relação com Deus, acerca do sangue derramado, acerca do descendente que viria, acerca que ele precisava confiar que através da família dele veria um descendente e que todas as famílias da terra, não todas no sentido de todos literal, mas todos no sentido de os povos da terra seriam alcançados pelo descendente de Abraão. Então Jesus, ele diz, Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. O evangelho, Paulo diz, o evangelho foi pregado a Abraão. E o centro do evangelho é quem? Cristo. O evangelho é Cristo. Como é que Cristo foi pregado a Abraão? O descendente. O descendente virá a Abraão. Vai nascer de você. E Abraão creu. Eu creio. Eu confio. E viveu por essa fé até o fim da sua vida. Louvado seja Deus por isso, né? Deus maravilhoso. Então, ele está dizendo que isso é mais palpável em Abraão. E aí ele cita, aqui no ponto C da nossa lição, a melhor exposição da Bíblia, ou escriturística da aliança com Abraão, está registrada em Romanos, capítulo 3 e 4, e Gálatas 3, que a gente já leu. Então, depois vocês podem ler em casa Romanos, que é o texto em que ele vai dizer que ele creu contra a esperança, e isso foi imputado sobre justiça, tal, todo esse texto, né? Nas promessas de Deus, fica muito clara essa questão de promessa e de fé, no texto de Romanos, especificamente o 4, Romanos 4, tá? E Gálatas 3 a gente já leu uma boa parte. Abraão recebeu a justificação, perdão de pecados, adoção na própria família de Deus e os dons do Espírito, nós já falamos isso. Ponto D, podemos passar adiante? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vocês estão entendendo aqui? O que é que nós estamos falando nesta manhã? A aliança é uma só, mas essa aliança ela ganha cada vez mais novos elementos no decorrer da revelação de Deus. Se com Adão e Eva os elementos eram mínimos, com Noé também foram poucos,
com Abraão verdadeiramente começa elementos claros dessa aliança da graça, de que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé do homem. Isso vai ficando claro. Numa linguagem bem moderna, o que a gente está falando aqui é que a salvação, a revelação de que a salvação é pela graça de Deus, que é Deus quem salva, que é Ele quem vem atrás do homem, que é Ele quem realiza a obra no homem, isso vai ficando claro mais em Abraão, na aliança que ele faz com Abraão. É isso que a gente está falando aqui, irmãos. Diga aí, irmão Spencer. Hebreus 11 ele vai focar mais na questão da fé desses homens. Correto. Corretíssimo. É uma aliança só, mas que vai caminhando para um clímax na pessoa de Jesus. Isso. Apontamos para trás. Se completa. Correto. Vocês estão vendo que é uma coisa só. Quando Cristo é o cerne, Cristo é o centro. Então, se Abraão olhava para o descendente que é ele, nós também olhamos para ele, que já veio como descendente de Abraão. É maravilhoso. A palavra de Deus ela é uma coisa fantástica, linda. Então, se a fé dos que vieram antes era prospectiva, a nossa é retrospectiva. A nossa olha para trás, a deles olhava para frente. É claro que nós olhamos também para frente, para a concretização de tudo. Então, a igreja se torna completa com esses que viriam depois do Cristo. Então, ele está falando da igreja, que vive pela fé. A igreja, veja que são duas dispensações. A igreja do antigo, ela não se torna completa sem a do novo. Então, há uma família só, que é dividida por uma questão histórica, Antigo Testamento, Novo Testamento, mas que estão juntos numa só fé, que são unidos por essa fé. Apocalipse, sim. Aí Apocalipse, essa igreja vai estar toda junta na glória. Isso, todos os povos reunidos. Judeus, gentios, todo mundo. Glória a Deus, né? Você vê que são coisas assim profundas, né? Que a gente está estudando aqui, que nos leva a pensar. Talvez vocês, pastor, eu não estou entendendo muito, tanta coisa. Não se preocupe, não. A doutrina da aliança é algo complexo mesmo. Mas pelo menos vocês têm uma noção. Se alguém falar da aliança de Deus, vocês vão ter uma compreensão muito mais profunda, muito mais ampla. Quando vocês leem o texto da ceia, esta é a nova aliança no meu sangue, que às vezes o nosso entendimento era bem superficial, não era? A aliança de quem? A aliança comigo? Sim, mas essa aliança não está começando agora não, meu amigo. Isso vem de muito tempo. Essa aliança ela já existe antes da criação de todas as coisas. Na aliança da redenção, nós vimos que a aliança da graça ela é uma aplicação daquela aliança que já houve antes de todas as coisas, entre o Pai e o Filho. O conselho eterno, a aliança da redenção. Ok? Vamos lá, ponto D. A aliança com Abraão já incluía um elemento simbólico. Estas bênçãos temporais não constituíam um fim em si mesmas, mas serviam para simbolizar e tipificar coisas espirituais e celestes. As promessas espirituais não se concretizaram nos descendentes naturais de Abraão como tais, mas somente nos que seguiram as pegadas de Abraão. Nós vimos isso aqui em Gálatas. E o interessante que ele diz aqui, né, que essa aliança com Abraão, ela incluía um elemento simbólico. A questão da terra, por exemplo. Qual é um elemento simbólico? Não a circuncisão, mas pense na terra. Deus prometeu a quem? A descendência de Abraão. A posse da terra. Mas quando a gente vai ler a palavra de Deus como um todo, nós vamos ver que essa terra não é a terra de Canaã. A terra de Canaã é apenas um símbolo da terra, da nova terra, ou dos novos céus e da nova terra que chega para nós com o juízo e a realização das coisas novas. Jesus Cristo diz que os mansos herdarão a terra, citando o Salmo. Mas aqueles que são mansos no sentido de serem identificados com Ele. Esses sim que sofrem por causa do Evangelho, que não revidam da mesma forma com que são perseguidos. Esses mansos herdarão a terra. Que terra? Novos céus e nova terra, que está revelado lá em Apocalipse 21. Quando houver o juízo, quando Jesus Cristo voltar, haverá novos céus e nova terra, onde esse mundo caído será restaurado. Para a habitação de quem? Dos ímpios? Não, de todos os que são salvos. A gente já brincou muito aqui, né? Pastor, eu vou morar no céu.
vai enquanto tiver sem um corpo. Mas depois o céu vai descer. É ou não é verdade? A igreja não vai descer? Deus não estará aqui conosco plenamente? Aí tem gente que pensa que vai ganhar até asa, vai ficar lá, né? Né? Tem gente ainda que pensa que vai ter uma cidade entre o céu e a terra, onde vai estar os... Não, meu irmão, você vai para o céu, onde Deus está agora. Céu é onde Deus está, paraíso é onde Deus está plenamente revelado, com toda a sua glória. Você vai para esse céu onde Deus está, ou o paraíso que Jesus prometeu ao ladrão, do lado dele, a um dos ladrões. Você vai para esse céu quando você morrer, mas até a segunda vinda de Jesus. Aí você vai estar aí sem o corpo. É o estado intermediário. Ou lugar também intermediário, né? Agora, quando Jesus voltar e nós ressuscitarmos, aí haverá a restauração de todas as coisas, que é o novo céu e a nova terra. Aí você vai estar onde? Onde é que Deus vai morar conosco? Nesse novo céu e nessa nova terra, que é onde? Aqui. Abra aí em Apocalipse 21. Vamos lá, para não ficar só... Relembrar Apocalipse, vocês estudaram tanto com a gente aqui. Não é possível, vocês tenham esquecido disso, né? Esquece, é muita coisa, né, irmã? A gente que dá aula, a gente esquece. De repente você não lembra mais de muitas coisas, tem que voltar tudo de novo. De tanto repetir, né? Vai sendo cada vez mais firmado, né? Eu vou para o céu quando eu morrer? Vou. Agora, quando Jesus voltar e eu receber o meu corpo novo, eu vou estar nesse céu que é chamado de novo céu e nova terra. Que não é mais num lugar etéreo, espiritual, que eu não posso ver, mas é aqui nessa terra onde nós estamos, toda restaurada, onde não haverá mais nenhum mal. Onde o cordeiro, né, diz aquele texto, né, pastará e estará junto com o leão, né? Então é essa ideia de paz, de vida, onde não haverá mais morte. Veja Apocalipse 21, verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, que é esse, e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Aí alguns acham que o mar aqui não é um mar, né? Mas o mar aqui é uma imagem figurada dos povos, dos inimigos da igreja. Aquele mar de onde se levanta a besta, tá? As multidões que lutam contra o povo de Deus. Mas é um texto difícil. Verso 2, vi também a cidade santa. Quem é a cidade santa? É a igreja. A nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Quem é a noiva? Ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Quem é a noiva? Somos nós, a igreja. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Deus agora está com os homens, no sentido mais pleno da palavra homens, porque eles já ressuscitaram. No capítulo 20, verso 11 ao 15, fala sobre a ressurreição. E aí ele diz, Deus habitará com eles. Olha aqui o cerne da aliança. Deus habitará com eles. Eles serão o quê? Povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Olha aqui o cumprimento. Mesma coisa que Deus disse a Abraão. A mesma coisa que Deus sai dizendo na sua revelação. De que nós seremos o seu povo. E de que Ele será o nosso Deus. E lhes enxugará, verso 4, dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus pela sua promessa maravilhosa. Isso vai ser onde? Vai ser lá, você sem corpo? Não, vai ser aqui. Novos céus, nova terra, você com um corpo glorioso. Tá? Esse é o grande erro da igreja aqui do Brasil. O grande erro da igreja. Ela espiritualizou tudo e esqueceu da doutrina bíblica e sadia da nova vida, do novo céu e da nova terra. Aí as testemunhas de Jeová têm uma visão totalmente errada também. Acham que só 144 mil vai habitar no céu etéreo e o restante fica aqui, dos salvos. Aí misturou a cabeça de muita gente. Aí quando a gente fala em habitar no novo céu e na nova terra, as pessoas pensam que a gente está dizendo algo contrário às Escrituras, mas não é. Essa doutrina bíblica de viver no novo céu e na nova terra, ela sempre existiu. A igreja sempre ensinou. Agora, por um período aqui, especificamente aqui no Brasil,
isso foi deixado de lado. Isso prejudicou muita gente, porque ficou aquela coisa do povo estar de branco, diante do trono, de ler um texto isolado e outro, e de literalizar tudo. Ah, não, vou estar de branco. Meu Deus, se você fosse estar de branco o tempo todo, em pé e cantando, aí não seria céu. Não é verdade? E você vai estar o tempo todo só cantando. Céu é vida, gente. E vida é movimento. Acha que Deus ia querer, ia suportar você cantando o tempo todinho? De eternidade, isso para não. Pare, meu filho. Um dia, nosso Deus é um Deus sábio, gente. Maravilhoso. Hein? O grande coral vai ter, com certeza. Nós vamos exaltar o Senhor. Mas vamos exaltar o Senhor não só com música. Nós vamos exaltar Ele com a nossa vida, com a nossa comunhão, com a nossa existência. Ele preparou tudo para isso. Ele vai habitar conosco, haverá uma relação perfeita de comunhão, que eu não sei nem como é, que a gente não consegue viver isso aqui. É vida, irmãos. Vida é... Olha, se a vida caída que nós temos hoje, ela é cheia de riquezas e de maravilhas, mesmo com o mal existindo, com o pecado existindo, e sem a gente estar plenamente na presença de Deus, imagine na presença dele como será. Não é verdade? Já pensou do lado do Eduardo de pé, Eduardo do meu lado da eternidade, cantando com essa voz dele, no meu ouvido, bum, bum, aleluia, e tá, eu digo, meu Deus do céu, né? Tá, descontrair vocês. Diga aí, Rubens Spencer. Essa é a ideia. Sim, a salvação, a Bíblia termina justamente com isso, né? O novo céu e a nova terra é um novo paraíso, é o paraíso restaurado. Essa é a cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção. Aí alguns acrescentam glorificação, mas redenção já inclui a glorificação. Então Deus cria, Deus permite a queda, mas Deus restaura. Essa é a cosmovisão bíblica. É a visão bíblica de mundo, de vida. Tá? Essa é a cosmovisão, a visão de mundo correta, biblicamente falando. Tá? Não é cíclica, ela é linear. Ela vai alcançando eventos e ela vai se completar no fim. Sim? O acesso foi fechado, por quê? Porque o homem por si só, ele não pode voltar a ter comunhão com Deus. Ele é expulso do paraíso por causa do pecado. Agora, com Cristo, pela morte de Cristo, ele recebe o perdão, ele retorna a essa comunhão e Deus agora vai restaurar todas as coisas no tempo dele. Quando todos os que serão salvos forem salvos, os que vão vir a existir ainda, que já estão dentro do plano de Deus, do seu decreto eterno, quando chegar o número exato da salvação, Romanos vai falar sobre isso, de todos, gentios e judeus, né? Aí Deus, ele estará encerrando as coisas. E aí vem os eventos finais. Aí vida de Cristo, né? A ressurreição e assim vai. É muita coisa, né, irmãos? É maravilhoso, né? Eduardo, estou brincando, viu? A sua voz é belíssima, mas uma voz forte dessa eternidade, hein? Sem parar. A pessoa minha no seu ouvido também, falando, você não ia aguentar, né? Na verdade, irmãos, essas visões que a gente vê no Apocalipse, de louvor, de roupa branca implicando santificação, louvor implicando adoração, é claro que isso vão ser os eventos que vão sempre acontecer na eternidade. A nossa vida será uma vida de perfeita adoração a Deus. A nossa vida será uma vida de perfeita santidade, mas será uma vida. Não é que você vai fazer só uma coisa, não. Não é que você vai ficar só numa posição, não. O céu ou a nova vida vai ser algo realmente glorioso. Nós viveremos plenamente comunhão uns com os outros. Nós vamos trabalhar? Claro. Nós vamos aprender? Claro. Nós teremos a eternidade para aprender, para trabalhar, para crescer em comunhão, para vivermos uns com os outros. Será realmente uma vida perfeita que nós ainda não temos aqui. Mas será maravilhoso. Diga, Ramsés, para a gente encerrar agora. Isso. É verdade. Se fosse para a gente passar a eternidade cantando, seria glorioso. Deus iria fazer por meio pelo qual, né? Eu não ia deixar de suportar o irmão, né? Eu que estava do meu lado. Com certeza. Será algo glorioso. Vamos encerrar. Ponto só para a gente só vou ler. Em vista deste estabelecimento da aliança da graça com Abraão, às vezes ele é considerado o chefe da aliança da graça. Abraão não pode ser chamado chefe representativo da aliança, isso é importante, como Adão fora da aliança das obras. Pois primeiro,
a aliança com Abraão não inclui os crentes que o precederam e que todavia estavam na aliança da graça. Segundo, ele não podia aceitar a fé ou a promessa pela fé, né, por nós, nem crer em nosso lugar, eximindo-nos com isso destes deveres. Se há um chefe representativo da aliança da graça, só pode ser um, que é Cristo. Abraão só pode ser chamado de chefe da aliança no sentido de que ela foi estabelecida formalmente com ele e de que ele recebeu a promessa de sua continuação na linhagem dos seus descendentes naturais e espirituais, acima de tudo, dos descendentes espirituais, está em Romanos 4:11, né? Como nós já lemos aqui em Gálatas também, diz a mesma coisa, que são os que descendem da fé, que são os descendentes de Abraão. Então, Abraão ele é representante da aliança da graça no sentido de que ela, primeiramente, é revelada de forma clara com ele. Mas ele não é o representante oficial, Cristo é o representante, porque a fé de Abraão não cobre a nossa fé. Ele creu para ser salvo e nós precisamos crer também, com a mesma fé que ele creu, para sermos salvos. É diferente de Cristo, que a aliança da graça conosco acontece porque Cristo ele paga por nós. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Assim como nós somos pecadores por causa da desobediência de Adão, Cristo nos representa na aliança da graça porque é através da obediência dele que a justiça vem sobre nós. Então, se de um lado há Adão na aliança das obras, do outro lado é Cristo na aliança da graça. Abraão ele pode ser chamado de chefe só no sentido de ser o primeiro em quem essa aliança é revelada de forma mais clara no período histórico. Mas Cristo é quem é o chefe da aliança da graça, o representante principal. Amém? Para a semana, a aliança do Sinai, vai ser mais simples. Demoramos bastante aqui hoje, mas para a semana a gente termina com a aliança do Sinai, em nome de Jesus.